Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 78. Uma estudante pretende determinar os coeficientes de atrito estático e atrito cinético entre uma caixa e uma tábua. Para isso, ela coloca a caixa sobre a tábua e levanta lentamente uma das extremidades da tábua. Quando o ângulo de inclinação em relação à horizontal chega a 30 graus, a caixa começa a escorregar e percorre 2,5 metros ao longo da tábua em 4,0 segundos com aceleração constante. Quais são, letra A, o coeficiente de atrito estático e letra B, o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a tábua? A figura ilustra o instante imediatamente antes da caixa iniciar o seu deslizamento. Como sempre, vamos escolher o eixo X paralelo à superfície da tábua e o eixo Y na direção perpendicular, com os sentidos positivos indicados pelas setas. As forças que atuam sobre ela são as seguintes: o peso da caixa, vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Como a caixa pressiona a tábua, de acordo com a terceira lei de Newton, a tábua reage sobre ela exercendo a força de reação normal no sentido positivo do eixo Y. Temos também a força de atrito entre a caixa e a superfície da tábua na direção X, opondo-se ao sentido do deslizamento. O ângulo entre a força-peso e o semi-eixo Y negativo é igual ao ângulo de inclinação da tábua em relação à horizontal, como já foi demonstrado na aula 72 dessa série. Se calcularmos o seno deste ângulo utilizando as medidas do triângulo retângulo formado pela força-peso e suas componentes, teremos o seno de alfa vai ser o Px, que é o cateto oposto, sobre P, que é a hipotenusa. Então, Px vai ser P vezes o seno de alfa, que é igual a mg vezes seno de alfa. Se calcularmos o cosseno, fica o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, Py sobre P, que é a hipotenusa. Então, o Py vai ser P vezes cosseno de alfa, mg vezes cosseno de alfa. Como estamos considerando o instante em que a caixa está na iminência de escorregar, mas não escorregou, ela está em repouso. E, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças em todas as direções deve ser nula. Na direção y, teremos que Fn menos Py tem que ser igual a zero. Então, Fn menos mg cosseno de alfa, que é o Py, tem que ser igual a zero. O Fn vai ser mg cosseno de alfa. Na situação limite, na iminência de escorregar, a força de atrito é a força de atrito estático máxima, cujo módulo é proporcional ao módulo da força de reação normal. Então, Fa é igual a FAM, que é igual a μe vezes Fn, coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, dá μe vezes m vezes g vezes o cosseno de alfa. Na direção x, Fa menos Px tem que ser igual a zero. Então, μe vezes mg vezes cosseno de alfa menos mg vezes seno de alfa é igual a zero. Passando o termo negativo para o outro lado, μe vezes mg vezes cosseno de alfa vai ser igual a mg vezes seno de alfa. Aí podemos cancelar a mg, e se dividirmos os dois lados da equação por cosseno de alfa, fica μe vezes cosseno de alfa sobre cosseno de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. A gente pode cancelar o cosseno de alfa, então fica μe igual. E seno dividido por cosseno é tangente, então é igual a tangente de alfa. Ou seja, tangente de 30 graus, que dá 0,577. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna o μe é igual a 0,58. Quando a caixa começa a escorregar, todas as forças que já mencionamos estarão atuando sobre a caixa, com a diferença que a força de atrito agora
é igual à força de atrito cinético, já que ela já está escorregando. A caixa não se move na direção y, e a análise que fizemos das forças que atuam nessa direção é idêntica à situação anterior. A diferença é que o atrito agora é a força de atrito cinético, cujo módulo também é proporcional ao módulo da força normal. Então, FA vai ser igual a FC, que é mc vezes Fn, o coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da força normal. Então, é mc vezes m vezes g vezes cosseno de alfa. Na direção x, agora, o movimento é acelerado e vamos aplicar a segunda lei de Newton nessa direção. Então, FA menos PX tem que ser igual a m vezes AX. Então, mc vezes m vezes g vezes cosseno de alfa, que é o FA, menos mg seno de alfa, que é o PX, é igual a m vezes AX. Como nos dois primeiros termos temos m em comum, podemos escrever como m vezes mc vezes g vezes cosseno de alfa, menos g vezes seno de alfa, é igual a m vezes AX. Isso foi escrito dessa forma porque agora podemos cancelar o m. Passando o termo negativo para o outro lado, mc vezes g vezes cosseno de alfa vai ser AX mais g vezes seno de alfa. O g cosseno de alfa multiplica o mc, vai passar para o outro lado dividindo. Então, o mc vai ser AX mais g vezes seno de alfa sobre g vezes cosseno de alfa. Como o movimento na direção x tem aceleração constante, é um movimento uniformemente variado e podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. Vamos considerar a posição inicial da caixa x0 igual a zero. E quando ela está nessa posição, a velocidade inicial é v0 igual a zero. Como o problema diz que ele percorre uma distância de 2,5 metros em um intervalo de tempo t igual a 4,0 segundos, a posição final da caixa é x igual a menos 2,5 metros. O valor é negativo porque o deslocamento foi no sentido oposto ao que definimos como positivo. Substituindo estes valores na segunda equação da lista, vamos determinar o valor da aceleração da caixa na direção x. Então, o x, posição final, menos 2,5, vai ser a posição x0, 0, mais v0, que é 0, vezes o instante, 4,0, mais 1 sobre 2, vezes o AX, vezes o instante ao quadrado, 4,0 ao quadrado. Então, menos 2,5 vai ser igual. Os dois primeiros termos dá 0. 4 ao quadrado é 16, vezes meio dá 8. Então, fica 8,0 vezes AX. Então, o AX vai ser menos 2,5 sobre 8,0, que dá menos 0,3125 metros por segundo ao quadrado. Substituindo na expressão para o coeficiente de atrito cinético, fica o mc vai ser menos 0,3125, que é o AX, mais 9,8, que é o G, vezes o seno de 30 graus, que é o ângulo, sobre 9,8, que é o G, vezes o cosseno de 30 graus. Fazendo as operações no numerador, dá 4,5875, e fazendo a operação embaixo, dá 8,487, dividindo esses dois números, dá 0,540. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna o mc é igual a 0,54.